uniformemente variado, especificando a aceleração, tá? Então, para começar, eu preciso fazer uma revisão com vocês em relação à velocidade, alguns conceitos bem importantes aí. Para começar, vamos falar sobre o seguinte, ó. Velocidade, ela mede a variação do espaço em relação ao tempo. O que isso significa na prática? Mede a rapidez com que o objeto se desloca, tá? Essa é a ideia, tudo bem? Então, por exemplo, a equação principal que nós temos ali, a clássica, né? É velocidade é o ΔS sobre ΔT, tá? Lembrando o seguinte, galera, que ΔS é a posição final menos posição inicial. E o ΔT, tempo final menos tempo inicial. Lembra? Na física, a variação representada pela letra delta significa sempre alguma coisa final menos alguma coisa inicial, tá certo? Ok. Outra coisa importante é em relação às unidades, metros por segundo e quilômetros por hora. São duas unidades bem importantes que nós vamos trabalhar. Para a transformação dessas unidades, de metros por segundo para quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6 e de quilômetros por hora para metros por segundo você divide por 3,6, tá? Vou te dar também um exemplo de como fazer isso de maneira bem prática, tá? E outra coisa, são os dois principais exemplos que mais caem em vestibular. Quais são? Vamos lá. O primeiro ali, então, é 108 km por hora. Eu vou dividir esse valor por 3,6 e essa resposta será 30 metros por segundo. E outro valor é 90 km por hora. Eu divido por 3,6 e esse valor é 25 metros por segundo, tá? São os dois valores que mais caem em vestibulares. Tem outros valores? Tem. Só que simples. Divide por 3,6 que vai dar tudo certo. Beleza? Em relação à aceleração, nós temos ali a aceleração, ela mede a variação da velocidade. Ou seja, o quão rápido essa velocidade varia, tá? Então nós temos ali um exemplo bem simples. Um objeto ele vai de 0 a 10 metros por segundo, ele faz isso em 5 segundos, tá? Então, acontece, 10 dividido por 5 é 2, ou seja, a cada segundo a velocidade dele varia 2, né? 2 metros por segundo a velocidade. Ou seja, era 0, 2, 4, 6, 8, 10, tá certo? Agora, um outro exemplo. Um objeto ele vai de 0 a 10 e ele faz isso em 4 segundos. Ou seja, 10 dividido por 4 é 2,5. Então, acontece que a cada segundo a velocidade dele varia 2,5, tá? Na prática seria o seguinte, 0, 2,5, 5, 7,5 e 10, né? Então, em 4 segundos ele fez isso. Tudo bem? Ok, vamos lembrar aqui então, olhando para a tela, que ΔV é variação da velocidade, é velocidade final menos velocidade inicial, e o ΔT é o tempo final menos tempo inicial. Ok, agora em relação à classificação dos movimentos, nós temos o seguinte, ó, a classificação quanto à variação do espaço, tá? Então nós temos dois tipos de movimento, o movimento progressivo e o movimento retrógrado. Para começar, o que é movimento progressivo? É quando o objeto anda a favor da trajetória, tá? De maneira prática, como que você identifica isso? A velocidade é um valor positivo, tá lá, ó, destacando ali no texto, tá? Beleza. E o movimento retrógrado, quando o objeto anda contra a trajetória, tá? E como que você identifica isso? A velocidade é um valor negativo, tá? Então, V negativo. Outra classificação é em relação à variação da velocidade, tá? E eu tenho dois tipos também. O movimento acelerado e o movimento retardado, tá? Para começar, movimento acelerado, quando o módulo da velocidade aumenta. E movimento retardado, quando o módulo da velocidade diminui. Essa é a diferença entre os dois. Como que você analisa de maneira prática? Olha para o sinal, tá? Velocidade positiva e a aceleração também positiva, movimento acelerado. Velocidade negativa e aceleração negativa, movimento acelerado também, tá? Porque os dois têm o mesmo sinal. Ok, no movimento retardado, a velocidade se é positiva, então a aceleração vai ser o quê? Negativa,
E se for o contrário, também é verdadeiro. Ou seja, velocidade negativa, a aceleração positiva, então o movimento também é retardado, tá? Então guarda isso que é bem importante nessa classificação. Nesse próximo slide, eu estou falando aqui sobre a velocidade, né, do objeto que ele tinha velocidade no ponto A de 50 km por hora, tá? E a velocidade ele vai para o ponto B, e a velocidade dele vale 100 km por hora. Maravilha. Você pode perceber ali que a velocidade aumentou o valor dela. Então, o valor se aumentou, o movimento é acelerado. Outra coisa importante é em relação ao movimento aqui, ó. Se eu destacar aquela informação ali no desenho, eu tenho o seguinte, a trajetória está apontada para a direita. Então, se o objeto anda para a direita, é movimento progressivo. Então, de A para B, o movimento é progressivo e acelerado, tá certo? Do ponto B para o ponto C, ó, olha a velocidade lá, ó, no ponto C, é 50 km por hora. Então, do ponto B para o ponto C, a velocidade reduziu. Se ela reduziu, o movimento é retardado. Ou seja, a classificação total em relação de B para C. O movimento é progressivo e retardado, tá certo? Maravilha. Se ele fosse de C para B, o que vai acontecer aqui então? Agora, aqui no caso, a velocidade passaria a ser um valor negativo, tá? Seria um valor negativo. Acompanha comigo na tela. E no ponto B também seria um valor negativo, tá? Então, o que acontece? Movimento retrógrado, porque ele vai de C para B, por isso que a velocidade é negativa, tá? E olha o valor em módulo, foi de 50 para 100, tá? Ou seja, o movimento é acelerado, ele aumentou a velocidade dele. Mas, Saulo, peraí, menos 50 e menos 100 não deveria ser diminuindo? Não, porque você analisa em módulo, tá? Esquece sinal. O sinal só indica que o movimento é contra a trajetória, só isso. Olha para o valor da velocidade. Se ela aumentou, a velocidade aumentando ali no caso, né? Então ela é um movimento acelerado. É isso que significa, tá? Vamos lá, de B para A, o que acontece? No ponto A, a velocidade também vai ser um valor negativo, tá? Negativo. Ou seja, de B para A, o valor da velocidade reduziu. Se foi em módulo de 100 para 50, o que aconteceu ali então? O valor reduziu, o movimento é retardado. Então nós temos ali um movimento retrógrado, porque ele foi contra a trajetória, e também o movimento é retardado, tá certo? Então essa é a informação, ok? Então no próximo slide é o seguinte, o movimento é uniformemente variado, tá? E eu vou classificar algumas coisinhas aqui importantes. Primeira coisa, a equação da aceleração é ΔV sobre ΔT, como a gente já sabe. Só que agora eu vou abrir essa equação, tá? Abrindo a equação ficaria o seguinte, ó. A aceleração é V menos V0 sobre T menos T0, né? E aí acontece, o tempo inicial é o tempo do cronometrado, ou seja, você zera o cronômetro. Então acompanha comigo na tela, o tempo inicial vai ser 0, tá? Se eu passo aqui, ó, se eu passo o tempo para cá, e essa velocidade que é negativa, e ela vai para o outro lado, ela fica o quê? Positiva. Então nós temos o seguinte, eu vou reorganizar essa equação, tá? Quando eu reorganizo essa equação, vai ficar da seguinte maneira, V igual a V0 mais AT. Essa equação é a equação horária da velocidade, tá? Equação horária da velocidade, tá bom? Mas Saulo, peraí, qual a diferença da equação para outra? Eu só reorganizei. Eu não coloquei nenhum termo e nem retirei termos ali. Eu só isolei algum termo diferente. Por exemplo, ali, ó, na equação do V igual a V0 mais AT, o termo isolado é a velocidade, tá? E na primeira equação, o termo isolado é a aceleração. Então, na prática, você pode jogar numa equação ou na outra vai dar a mesma coisa, tá? Dá o mesmo resultado, tudo bem? Então, ok. É isso aí. Vamos fazer algum exemplo agora. O primeiro exemplo aqui, então, vai falar sobre um guepardo, tem um texto longo ali, eu vou destacar alguns pontos principais, tá? Primeira coisa é que o guepardo sai do repouso e ele vai para a velocidade até 72 km por hora e ele faz isso em 2 segundos, tá? Então, para começar ali, vamos lá. A velocidade inicial é 0, porque sai do repouso.
A velocidade final dele é 72 km por hora. E ele faz esse trajeto todo aí, né, em 2 segundos, tudo bem? Ok, vamos destacar algumas informações importantes. Primeira coisa, olha para a velocidade lá na tela. 72 km por hora, tá? Eu vou fazer o seguinte, tenho que transformar. Então, divide por 3,6. 72 dividido por 3,6, esse valor é 20 metros por segundo. Lembrando o seguinte, galera, que esse valor aparece bastante em vestibular também, tá? Então fique atento aí. Maravilha, transformei, agora eu vou jogar na equação. Joguei na equação, acompanha comigo na tela. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Eu vou abrir a equação, então A igual a V menos T0 sobre T menos T0, e eu vou substituir os valores. Vamos lá. Ele começou a velocidade em 0 e ele foi para 20 metros por segundo. Então 20 é final e o 0 é inicial. Então, jogando na equação, 20 menos 0 sobre o tempo 2 menos 0, porque o tempo inicial começa sempre do 0, tá bom? Então 20 por 2 é quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa na prática isso? Que a cada segundo a velocidade variou 10 metros por segundo. Então era 0, foi para 10 e depois para 20, tá? Então é isso que está acontecendo, tudo bem? Então a resposta seria a letra A. Maravilha? Para o próximo exemplo agora, nós temos o seguinte, ó. No exemplo 2, vai falar o seguinte, o motociclista ele está percorrendo um trecho que a velocidade máxima ali é 60 km por hora. Só que ele está vindo a 108 km por hora, então está vindo acima da velocidade permitida. Então o que ele acontece? Ele vai frear essa moto até passar por aquele ponto lá, né? Imagina como fosse um radar, por exemplo, até passar pelo radar, e ele passou com 54 km por hora. Mas ele demorou para fazer essa frenagem, ele demorou 4 segundos para fazer isso. O que você vai fazer ali então? Olha para as unidades, eu tenho que transformar. Saulo, eu vou usar o 60 na conta? Não, 60 é só para identificar, tá? Então você não vai utilizar ela. O que você vai utilizar? 108 km por hora e 54 km por hora. É isso que você vai usar, tá bom? Vou destacar essas duas informações, divide por 3,6, né? Cada uma delas. Então 108 por 3,6 é 30 metros por segundo e 54 por 3,6 é 15. Joga na equação, agora que eu transformei, aceleração, variação da velocidade pelo tempo, abri a equação, então aceleração, 15 menos 30, né? 4 menos 0, então vai ficar lá em cima, menos 15 dividido por 4. Portanto, a aceleração é menos 3,75. Nesse caso aqui, olha só que importante, tá? A aceleração é um valor negativo. Pensa comigo, a velocidade, apesar de ter reduzido, o valor era positivo, tá? 30 metros por segundo positivo e 15 metros por segundo positivo. Então, velocidade positiva, aceleração negativa, movimento é retardado, tá? Por isso que ele freou ali no caso, né? Maravilha? É isso aí, galera.